Olá, investidor! Vamos aos números do mês de janeiro. Janeiro de 2026 confirmou a consolidação do mercado de capitais angolano, com crescimento do montante global negociado, aumento expressivo do volume de títulos transacionados e expansão relevante da base de investidores. Os dados mostram um mercado mais profundo, mais líquido e com maior participação. De forma agregada, os mercados Bodiva registraram um montante total negociado de 779 mil milhões de kwanzas, comparativamente aos 771 mil milhões de kwanzas transacionados em dezembro, o que representa um crescimento de 1,1%. Mais relevante ainda foi o comportamento do volume de títulos negociados. Em janeiro foram transacionados 417 milhões de títulos, face aos 336 milhões transacionados no mês anterior, traduzindo um crescimento expressivo de cerca de 24%. Adicionalmente, foram abertas 770 contas custódia contra 637 contas no mês de dezembro, refletindo um aumento de 21% e evidenciando o alargamento contínuo da base de investidores. No segmento acionista, o montante total negociado em janeiro foi de 2,4 mil milhões de kwanzas, significativamente abaixo dos 12 mil milhões de kwanzas registrados em dezembro, representando uma redução de 80%. Esta variação resulta essencialmente da forte diminuição da negociação das ações do BFA. Em termos individuais, as ações do BAI movimentaram 323 milhões de kwanzas em janeiro, face aos 493 milhões em dezembro, o que corresponde a uma redução de cerca de 34%. O Banco Caixa Geral Angola registrou 108 milhões de kwanzas comparativamente aos 110 milhões de kwanzas no mês anterior, traduzindo uma variação marginal negativa de 2,37%. As ações da própria Bodiva transacionaram 115 milhões de kwanzas, ligeiramente abaixo dos 116 milhões de kwanzas registrados em dezembro, representando uma redução de 1,5%. Já essa apresentou crescimento com 68 milhões de kwanzas negociados em janeiro, face aos 60 milhões de kwanzas em dezembro, o que corresponde a um aumento de cerca de 12%. O maior impacto veio do BFA, que passou de 12 mil milhões de kwanzas negociados em dezembro para 1.000 milhões de kwanzas em janeiro, representando uma redução expressiva de 84,7%. No segmento de dívida privada, as obrigações da Sonangol movimentaram 17 milhões de kwanzas em janeiro, abaixo dos 24 milhões registrados em dezembro, representando uma redução de 28%. Enquanto as obrigações do BAI totalizaram 74 milhões de kwanzas negociados em janeiro. Já no mercado de dívida pública, as obrigações do Tesouro não reajustáveis registraram 119 mil milhões de kwanzas negociados em janeiro, acima dos 116 mil milhões de dezembro, representando um crescimento de 2,2%. Por outro lado, as obrigações do Tesouro em moeda estrangeira totalizaram 33 mil milhões de kwanzas, significativamente abaixo dos 64 mil milhões de kwanzas negociados em dezembro, traduzindo uma redução de 48%. Nos bilhetes do Tesouro a 364 dias foram negociados 186 mil milhões de kwanzas em janeiro, comparativamente aos 97 mil milhões de kwanzas em dezembro, o que representa uma variação superior a 190.000%, evidenciando um forte dinamismo nos instrumentos de curto prazo. No segmento dos fundos, as unidades de participação do Fundo Standard Rendimentos registraram 223 mil milhões de kwanzas negociados em janeiro, abaixo dos 1.000 milhões de kwanzas registrados em dezembro, representando uma redução de 99,9%. Este comportamento está associado a realocações estratégicas de carteira no início do exercício. No mercado de registro de operações sob valores mobiliários, as obrigações do Tesouro não reajustáveis movimentaram 58 mil milhões
milhões de kwanzas em janeiro, acima dos 44 mil milhões de kwanzas registrados em dezembro, traduzindo um crescimento de 32%. Já as obrigações do Tesouro em moeda estrangeira registraram 16 mil milhões de kwanzas, significativamente abaixo dos 74 mil milhões de kwanzas negociados em dezembro, representando uma redução de 77%. Mantém-se, portanto, o padrão de maior dinamismo em moeda nacional. No mercado de reporte, as obrigações de tesouro não reajustáveis totalizaram 284 mil milhões de kwanzas negociados em janeiro, acima dos 257 mil milhões de kwanzas de dezembro, o que representa um crescimento de 10%. As obrigações do tesouro em moeda estrangeira registraram 187 mil milhões de kwanzas, ligeiramente abaixo dos 191 mil milhões de kwanzas de dezembro, traduzindo uma variação negativa de 2,15%. Este segmento demonstra a forte utilização da dívida pública como instrumento de gestão de liquidez e colateral. Janeiro de 2026 confirma três tendências estruturais fundamentais. Primeiro, a consolidação da dívida pública como principal motor de liquidez do mercado. Segundo, a clara preferência por instrumentos denominados em moeda nacional. E terceiro, o crescimento consistente da base de investidores, evidenciado pelo aumento de 21% nas contas custódias abertas. O mercado iniciou o ano com estabilidade, profundidade e maturidade crescente, reforçando a trajetória de desenvolvimento do mercado de capitais angolano. BNS, o amanhã começa hoje.